Olá pessoal, eu sou o Helton e nós vamos executar um ambiente LAMP que é o Linux, o Apache, o MySQL e o PHP. Nós também vamos fazer a instalação do PHP MyAdmin para ajudar na administração do MySQL. E por fim nós vamos instalar o WordPress e o Atom para fazer a codificação dos templates e dos arquivos PHP, ok? Então vamos lá. Eu já tenho aqui o VirtualBox e já fiz o download da imagem do Linux. Se você não tem ainda o VirtualBox instalado e também não baixou a imagem do Ubuntu, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para tanto para o VirtualBox quanto para a imagem do Ubuntu Desktop. E eu vou utilizar a versão 16, tá? Eu já estou aqui com o VirtualBox aberto, eu vou criar aqui uma nova máquina virtual, clicando em novo, vou definir o nome para essa máquina virtual. Vou definir aqui a quantidade de memória que será utilizado por essa VM. Eu vou colocar 2 GB aqui, criar um disco novo e vou definir 50 GB para ser usado por essa máquina virtual, né? Após criado a máquina virtual, vou acessar aqui as configurações dela e vou desabilitar aqui o disquete. Nós não vamos utilizar. Deixa eu ver o que mais. O áudio também para mim não vai ter utilidade. Se você vai utilizar áudio, você deixa marcado. Bom, eu vou diminuir aqui um pouco a quantidade de memória RAM, vou deixar só com 1 GB de memória RAM para essa máquina virtual, tá? Então eu vou definir apenas 1 GB. Acho que eu esqueci de colocar aqui a imagem de boot. Eu vou colocar aqui o disco de boot que eu já havia baixado a imagem nisso. Então está aqui na minha área de trabalho, dentro da pasta do Ubuntu que eu já havia salvo. Eu vou selecionar ela e fará com que a máquina virtual já inicie com a imagem como se eu tivesse colocado um CD, para iniciar direto por um CD, entendeu? Então essa é a tela de instalação do Ubuntu. Eu vou definir aqui a linguagem do sistema como português do Brasil e clicar no botão instalar Ubuntu. Eu costumo deixar essas duas opções marcadas . Eu vou marcar aqui para ele criar uma LVM, partição do tipo LVM, e apagar o disco inteiro. Vou deixar marcado porque eu sei que está limpo. Bom, nessa tela ele está me mostrando, me perguntando em qual região eu estou. Como eu estou em São Paulo, vou deixar São Paulo mesmo. Ele na verdade já identificou ali pela minha conexão na internet. O layout do teclado é português do Brasil, não vou mexer.
Agora eu vou configurar o nome do usuário para a conta da VM. Eu vou definir aqui como meu nome, você adequa para o seu nome aí e colocar o nome da máquina que você preferir. Vou deixar aqui o nome do usuário que ele me sugere, vou definir uma senha e clicar em continuar. Após clicar em continuar, o sistema vai começar a instalação do Ubuntu diretamente no HD da VM. Bom, mas esse processo demora um pouco. Eu vou editar o vídeo e vou mostrar já no final, quando ele tiver acabado de instalar o sistema. Tá? Bom, agora ele já instalou o sistema, estava me pedindo para reiniciar o computador. Eu vou fazer um reboot aqui desse sistema. Ok. Agora ele já mostra o sistema instalado, como vocês estão vendo, ele já mostrou ali o meu nome do usuário. Eu vou fazer login aqui e para a gente começar a fazer a instalação dos aplicativos necessários. Antes de mais nada, eu vou abrir aqui um terminal. E eu vou digitar aqui sudo apt update para fazer a atualização da lista de pacotes. Depois eu vou fazer a instalação do LAMP server. Então o comando é esse, sudo apt-get install LAMP server, com o acento circunflexo no final do comando, tá? Isso daí não é um erro. O próximo passo é definir uma senha para o usuário do MySQL. Eu vou colocar aqui uma minha, você coloca a sua aí. Pronto, agora nós já temos tudo funcionando aqui. O Apache, o PHP e o MySQL já estão instalados e configurados. Não precisa você fazer mais nada. E agora nós vamos instalar alguns programas que são pré-requisitos para a instalação do PHP-MyAdmin, e também vamos instalar o próprio PHP-MyAdmin com esses comandos sudo apt-get install php-mbstring e php-gettext, e também o próprio PHP-MyAdmin. Então com esse comando ele já instala os três. Eu vou falar que sim aqui e ele já vai fazer o download e fazer a instalação para mim. Vou marcar Apache com o meu espaço no teclado e vou apertar OK, apertando Enter no meu teclado. Ele está me perguntando se eu quero criar um banco de dados para as configurações do PHP-MyAdmin, e eu falo que sim, e vou definir uma senha agora para a aplicação do PHP-MyAdmin acessar o banco e poder criar. Eu vou digitar uma senha, eu vou colocar mesmo que eu coloquei do root. Aconselho que você faça o mesmo. Pronto, ele já fez a instalação do PHP-MyAdmin, simples assim. Agora eu vou abrir o navegador aqui e para a gente testar o PHP-MyAdmin para ver se ele já está funcionando. Então, para isso, nós vamos abrir aqui uma página do navegador e digitar localhost /php-myadmin. Podemos ver, já está tudo instalado e funcionando. Servidor Apache, PHP-MyAdmin, o PHP, o servidor de banco de dados. E eu vou fazer login com a conta do root aqui, para a gente ver que realmente está tudo funcionando. Ok. Como vocês podem ver, eu tenho aqui alguns bancos de dados que foram criados automaticamente na instalação, mas eu vou criar um novo aqui.
pronto, já foi criado o nosso banco de dados para a instalação do WordPress. Agora nós vamos fazer a instalação, ou melhor, nós vamos fazer o download do WordPress. Então, wordpress.org, mas eu acesso pelo subdomínio do Brasil, então nós já baixamos o WordPress com a tradução. Na página inicial tem esse botãozinho azul aqui do WordPress, baixar o WordPress 4.5, é a versão mais recente e estável do WordPress. Então nós vamos fazer o download para a nossa pasta local, e quando o download estiver terminado, nós vamos fazer a cópia desses arquivos lá para a pasta do Apache, para a pasta padrão do Apache. Você verá logo após. Enquanto está fazendo o download, nós vamos aproveitar e baixar o Atom. Então acesse atom.io e clique no botão download.deb, para no nosso caso aqui que estamos usando o Ubuntu. Então nós vamos copiar a pasta do WordPress que está em downloads. Ok, agora no diretório da instalação, onde vai ficar o WordPress, que é a pasta padrão do Apache, nós vamos descompactar o arquivo zipado que nós baixamos do site do wordpress.org. Então unzip, sudo unzip e o nome do pacote. E ele extrai, note que agora tem uma pasta chamada WordPress dentro do nosso diretório padrão de instalação do Apache. Então com isso nós vamos acessá-lo pela URL. Então, localhost/WordPress, que é uma pasta que foi criada. Maravilha. Agora nós vamos fazer a instalação do WordPress clicando no botão vamos lá. E aqui ele me pede o nome do banco de dados que foi criado. Lembre que eu já criei o banco de dados chamado WordPress. Vou definir com o nome do usuário para acesso ao banco de dados, que é o root. A senha, no meu caso, password. E o servidor é localhost. Ele está me falando aqui que ele não conseguiu escrever um arquivo, então ele pede para copiar o conteúdo do arquivo e criar um novo arquivo com esse conteúdo dentro, mas o arquivo deve se chamar wp-config.php. Então nós vamos criar aqui sudo toast wp-config.php, lembrando que eu estou dentro do diretório do WordPress, tá, gente? E agora nós vamos abrir esse arquivo com o nano. Então nano espaço wp-config.php e nós vamos colar o conteúdo que ele mostrou ali. Opa, eu esqueci de abrir o nano com permissão de root. Então ele não me deixou salvar o arquivo ali. Deixa eu colocar aqui um sudo na frente do comando. E agora sim ele vai me deixar colar e salvar o arquivo. Então eu colei o conteúdo que ele me mostrou ali. Vou dar um Ctrl+O para salvar e um Ctrl+X para sair. Agora eu vou listar aqui para ver se ele criou realmente o arquivo. Deixa eu ver aqui, wp-config.php. Eu vou listar o conteúdo desse arquivo com o comando K, espaço wp-config.php, só para me certificar que realmente o que eu colei está lá dentro, tá? Então, como estão vendo, o conteúdo está lá dentro e agora a gente pode clicar em instalar. Então, finalizando a instalação, aqui ele já me pede o conteúdo do site, algumas informações referentes ao próprio site, não mais aos bancos de dados da vida. Então vou definir o nome para o site, WordPress local, você pode colocar qualquer nome, e o que tem aqui pode ser
alterado posteriormente o nome do usuário para acesso ao back-end do WordPress. Eu vou definir aqui como webmaster@ronfidelis.com. Assim, eu vou deixar o que ele me sugere, porque ele já gera uma senha bem forte. E vou definir aqui um e-mail. Após isso, eu clico no botão instalar o WordPress e pronto. O WordPress já está instalado e nós já podemos fazer login na parte administrativa do site. Agora nós vamos fazer, deixa eu acessar aqui o diretório de downloads na minha pasta pessoal. Eu vou fazer a instalação de alguns componentes que são pré-requisitos para a instalação do Atom. O Atom vai ser a nossa suíte de desenvolvimento para PHP. Então o Atom ele depende desses 3 programas aqui, tá? Depois de instalar as dependências do Atom, nós vamos executar o comando dpkg-i de install e o nome do arquivo, que no nosso caso chama atom-amd.dev. Como vocês estão vendo, já fiz a instalação, eu vou abrir ele aqui. O Atom ele não cria um ícone, tá? Quando você faz a instalação. Mas para abrir ele no terminal é só digitar Atom e apertar Enter, tá? Então é isso, nós fizemos a instalação de WordPress no ambiente LAN e agora você já pode continuar com o desenvolvimento PHP e WordPress. Bom, se esse vídeo te ajudou, dá um joinha, né? Se inscreve aí no meu canal que tem muito mais conteúdo vindo por aí. Eu sou Helton Fidelis, esse foi o vídeo de como instalar um ambiente LAMP com WordPress no VirtualBox. Obrigado.